Agora eu queria muito a sua atenção, porque essa série que está começando hoje é uma série muito forte, muito impactante, que eu tenho certeza que vai mexer muito com o seu coração, com a sua mentalidade, com a sua vida espiritual, vida profissional. E eu queria muito que você prestasse atenção no que a gente vai estar ensinando a partir de hoje. Diga comigo, descontrole. E essa série tem esse nome, mas não vai ensinar você a ser descontrolado não, tá certo? É só uma forma da gente estar trazendo aqui criativa para que a gente possa estar engajando você naquilo que a gente quer construir. E eu quero introduzir aqui esse elemento. Quantos já viram uma marionete? Olha aí a nossa equipe. Salva de palmas para a nossa equipe, gente, que produziu. Isso aqui não estava pronto, tá certo? Foi construído pela nossa equipe criativa. Então, a nossa equipe é fera, tá? Mas essa série... Hã? Eu falei o quê? Falei errado? Não é o criativo, né? A série Descontrole, ela é para nos ensinar um princípio bíblico. Deixa eu começar por isso. Lá em Gênesis capítulo 1, a palavra vai dizer que o homem foi criado em Gênesis 1, 26, a sua imagem, a sua semelhança. Vocês estão comigo? Quando Deus ele cria o homem, Deus ele coloca no DNA da humanidade uma característica de servidão, de servitude. Ou seja, Deus ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas, e Ele faz a criação, e a Bíblia diz que antes dele finalizar, depois ele criar o céu, a terra, enfim, as plantas, os animais, Deus cria o ser humano como a sua cereja do bolo, vamos dizer assim. Mas existe uma característica que Deus imputiu, né, que Ele colocou na vida do ser humano, que é uma característica de o servir, o adorar. Serviço e adoração, eles estão interligados. E desde o Éden, você vai perceber algumas características, então, da questão do controle que Deus tinha sobre a vida do ser humano. Quando Deus ele sopra, né, o fôlego de vida em Adão e Eva, Ele dá algumas direções. Ele fala, sejam fecundos, multipliquem, governem. De alguma maneira, Deus já estava influenciando a vida de Adão, a vida de Eva, mostrando que a vida que teríamos aqui na Terra seria uma vida onde alguém estaria sobre o nosso controle. Diga comigo, controle. Deus estava então anunciando, eu estou no controle. Quantos acreditam que Deus está no controle da sua vida? Agora, o que nós vamos entender aqui pela palavra de Deus é que, queira você ou não, estar sob o controle de algo ou de alguém, queira você ou não, você está. A série é sobre isso. A série é para que você entenda que, no plano de Deus, Deus te criou para que Ele controle a sua vida. E deixa eu te falar, Deus, Ele conhece mais você do que a você mesmo. A palavra diz assim, ó, eu aqui sei quais são os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar o quê? O fim que você deseja. Ou seja, Deus sabe o fim que você deseja. Deus, Ele conhece você porque Ele te criou. Ele sabe mais do que você o que você quer. Hoje eu dei um exemplo de manhã. Tem alguém casado aqui? Cadê os casados? Às vezes a gente ora a Deus para casar com o nosso cônjuge. E aí depois a gente faz uma outra oração depois que casa. Deus, eu quero separar do meu cônjuge. Porque muitas vezes a gente não sabe o que quer. Um dia a gente apresentou um motivo de oração, um alvo de oração. Deus, eu quero tanto casar. Aí casa, começa a vir os problemas, a pessoa não sabe resolver os seus problemas, e agora vai para o mesmo lugar de oração, pedindo uma outra oração. Deus, lembra que eu falei lá atrás que eu queria casar, agora eu quero descasar. Deus olha assim e fala assim, mas você não sabe então o que você quer, né? Porque uma hora você ora para mim para eu te dar uma mulher, um marido, quando eu te dou, agora você não quer mais, quer devolver? Por quê? Porque o ser humano, muitas vezes, ele perde o controle, e essa série Descontrole é para que você lembre que alguém ou algo vai estar no controle da sua vida. Queira você ou não, existem forças, existem energias. Algumas pessoas falam dessa forma. Nós cremos que existem espíritos, existem deuses, existem senhores sobre o controle de todo ser humano. E essa série é sobre isso. Vamos então para a palavra de Deus, Lucas capítulo 16, verso 9. Enquanto coloca na tela. Quantos acreditam aqui que o inimigo de Deus é o diabo? Levanta a mão. Pastor, eu acredito que o diabo é o inimigo de Deus. Quem acredita que o diabo não é o inimigo de Deus? Levanta a mão. Quem não levantou a mão, vocês não querem votar não? Nem? Está neutro, é? Nem todo mundo levantou a mão. Mas por que eu estou falando isso? Esse versículo vai mostrar para você, ensinar você, que na verdade, o inimigo de Deus não é o diabo. Vamos ler o que está escrito, e depois a gente vai chegar lá
E eu quero explicar algumas coisas para vocês. A Bíblia diz assim: por isso eu digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Posso fazer uma pausa aqui? A Bíblia está dizendo, em outras palavras, use o dinheiro, as riquezas desse mundo ímpio, para angariar amigos no céu. O que a palavra está dizendo? Invista em pessoas aqui na terra, para que quando você chegue no céu, você tenha amigos. Aqui na terra, existem vozes. A palavra diz, no mundo existem muitas vozes. Agora, dependendo da voz que você ouve, essa voz vai te dar uma influência, uma direção. A direção da palavra é: use o dinheiro para ganhar pessoas para o reino de Deus. Só que a voz do mundo está dizendo: use pessoas para ganhar dinheiro aqui na terra. Você está aqui ou já foi? O que está cheio aqui na terra são pessoas usando pessoas. É aquela velha história de puxar o tapete lá no trabalho. Mesmo que eu conte uma mentira sobre alguém que trabalha comigo, o importante é eu galgar uma nova posição, e aí eu vou ganhar mais. Mesmo que eu minta, mesmo que eu trapaceie, mesmo que eu roube, mesmo que eu destrua a vida de alguém, eu faço isso para ganhar o quê? Mais dinheiro. Porque no mundo existem duas influências, diga comigo, Deus, e a outra pessoa você vai ver já já. O que importa é que cada voz, ela vai te dar uma direção, e cada direção vai te dar um resultado na sua vida. E esse versículo, ele diz assim, voltando para a palavra: use o dinheiro aqui na terra para você angariar ou ganhar amigos, de forma que quando isso aqui acabar, a riqueza desse mundo, esse mundo acabar, você receba eles nas moradas eternas, lá no céu. E continua dizendo, quem é fiel no pouco, é o que, igreja? Fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Assim, se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas, diga comigo, dinheiro. Se vocês não forem fiéis para lidar com as riquezas injustas desse mundo, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Uma pausa. Quantos já leram a Bíblia, lá no Gênesis 1, sobre aquelas árvores que tinham no jardim? A árvore do conhecimento do mal, a árvore da vida. Você lembra disso? Talvez você nunca leu, mas você conhece a história de que alguém comeu e ainda acha que é uma maçã, né? A Bíblia não diz que é uma maçã. Não fala qual é a fruta, né? Mas diz que Adão e Eva comeram do fruto de uma árvore. A Bíblia apresenta que quando Deus, ele cria o homem, como um Senhor que é bom, ele é um provedor daquilo que ele cria. Então Deus cria o homem e diz assim, ó, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, não coma. Até aqui tudo bem? Então, lá no Jardim do Éden, existia a fartura. Se o homem queria comer maçã, era maçã à vontade. Se o homem queria comer pera, era pera à vontade. Independente do que o homem queria comer, a provisão estava lá e Deus estava dizendo assim, ó, você pode comer o que você quiser, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu provedor. A única árvore que você não pode comer é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó, tudo é seu, mas tem uma coisa que é meu, não coma. Significa que na nossa vida espiritual, existem coisas que é de Deus, Ele está dizendo assim, ó, não toque no que é meu. Você tem liberdade para usufruir de tudo que eu entregar nas suas mãos, mas existe uma parte, diga a boa parte. A boa parte é do Senhor e não pode ser comida. Existem algumas sementes que chegam na nossa mão, que é do Senhor, que não podem ser comidas. Existem árvores plantadas na nossa vida espiritual que a gente não pode comer. A gente precisa proteger. Tudo que é de Deus da sua vida, Deus está confiando para que você proteja. Se Deus te deu uma esposa, um marido, Ele te confiou alguém para que você guarde e proteja. Se Deus te deu filhos, Deus confiou uma pessoa, um ser humano a você, para que você proteja, porque tudo que Deus nos dá não é para que a gente coma, é para que a gente possa proteger, guardar, que representa a confiabilidade que Deus tem à nossa vida. Só que aí Deus está dizendo assim, se o ser humano não é digno de confiança, de eu ter convicção daquilo que é meu, que era aquela árvore do conhecimento do mal, Deus disse assim, ó, não coma. Aí lá vem a serpente. Quantos lembram da serpente lá no Éden? A serpente é a outra voz, é a outra influência, é o outro Senhor, é o outro Deus que se levanta desde o Éden. A gente está falando de Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. O início da Bíblia, já existiam duas influências. Deus estava lá dizendo assim, ó, a provisão é sua. Só isso aqui é meu, não coma, preserva, guarda. Coloca a sua confiança à prova, dizendo que tudo que eu te der, você vai usufruir, mas existe uma parte
que você vai guardar, você não vai comprometer isso, você vai me santificar, obedecendo a minha palavra, e dessa forma, você não comendo o que é meu, eu vou entender que você é o meu servo, que você é alguém que é fiel, e que eu posso te dar mais e mais e mais, apenas você guardando o que é meu. E aí chega a serpente dizendo assim, ó, que negócio de guardar, gente? Come logo, Eva, pega dessa árvore e come. Olha, quando você comer, você vai ser igual a Deus. Porque essa voz, que é uma voz que tem, na sua essência, a voz do inimigo, é a mesma voz do inimigo que queria ser igual a Deus lá no céu, e que foi o motivo dele cair, sim ou não? O motivo de Satanás cair foi esse. A palavra diz que ele queria ser como Deus ou até maior. Subirei ao mais alto monte, e serei como o eterno, o glorioso. Essa voz do homem caído, essa voz egoísta, essa voz dizendo assim, ó, esse negócio de tudo é de Deus. Não, essa voz não é o que eu acredito. Eu entendo que tudo é meu, a vida é minha, o tempo é meu, o dinheiro é meu, a família é minha, a empresa é minha, eu faço o que eu quiser com a minha vida. Você já ouviu alguém falando isso? Esse negócio de dar dinheiro para a igreja, de dar meu tempo, de servir na igreja, de ser liderado na igreja, eu faço o que eu quiser, pastor nenhum diz o que eu vou fazer da minha vida, não tem esse negócio de Deus controlando não, eu que digo que eu vou viver. Talvez você não reconheça que você é essa pessoa, mas mesmo sem reconhecer, você se conhece, e você sabe que muitas vezes existem atitudes e pensamentos, pode não ter uma fala, mas lá no seu coração, existem vozes que você reconhece dizendo assim, uau, eu estou me identificando nessa história. E deixa eu dizer para você, para encerrar essa introdução, a mesma voz que lá no Éden disse assim, ó, Eva, coma o que é de Deus, essa voz está aqui hoje, dizendo para você, ei, não guarda não o que é de Deus, come. Não guarda a sua santidade não, adolescente. Se entrega logo, vai pecar, o corpo é seu, faz o que você quiser com o seu corpo, essa é a mesma voz. Só que você sabe qual foi o resultado na vida de Adão e Eva? A palavra diz assim, eu não como, porque no dia que comer, morrendo morrerás. No dia que você toca e come naquilo que Deus disse, não toque, você morre espiritualmente. E você recebe o peso do pecado. Você recebe o afastamento. Deus não queria se afastar. Mas quando ele chega para contemplar, cadê Adão? Adão estava onde? Escondido. Significa que toda vez que você dá ouvido a influência de uma voz que não é a voz de Deus, você tem medo de Deus, você se esconde de Deus, e você paga o preço do pecado, que é a desobediência da palavra de Deus. Você está aqui comigo? E aí o versículo termina assim, ó. Do nada, parece que o contexto do versículo muda no verso 13, se eu não me engano, não é isso? Isso. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Quantos servos de Deus temos aqui? Quase toda a igreja se identificou como servo de Deus, glória a Deus. Até o final, todo mundo vai levantar a mão, amém? Vou perguntar de novo, quem aqui é servo de Deus, levanta a mão em nome de Jesus, glória a Deus. Entenda que todos nós somos servos. E a Bíblia diz o seguinte, nenhum servo pode servir ao quê? A dois senhores. Por quê? Odiará um e amará o outro, ou vai se dedicar a um e vai desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao... Essa palavra dinheiro, no original, ela significa mamon. Ou seja, a tradução, de alguma forma, ela talvez possa fazer você entender que o dinheiro, por exemplo, é a raiz de todos os males, que algumas pessoas entendem. Mas essa palavra aí, dinheiro, no original, ela significa mamon. Diga comigo, mamon é um senhor. Mamon é um espírito que repousa sobre as riquezas. Mamon, ele foi categorizado, não por mim, mas foi categorizado nessa passagem por Jesus Cristo como um senhor ao lado de Deus. Ele está dizendo assim, ó, existem dois senhores, Deus e Mamon. É engraçado porque a gente que é cristão, né? A gente que ama o Senhor, estuda a Bíblia, eu fico pensando assim, Jesus poderia dizer assim, ó, a gente não pode servir a Deus e ao pecado. Faz sentido para você? A gente não pode servir a Deus e a mentira. A gente não pode servir a Deus e a inveja. A gente não pode servir a Deus e a prostituição. A gente não pode servir a Deus e a idolatria. Faz sentido para você? Mas Jesus fala assim, ó, vocês não podem, na verdade, servir aos dois senhores, é Deus e ao amor pelo dinheiro. Porque o amor pelo dinheiro, que é o que a palavra diz, ela ocupa um senhorio, um controle. Se você ama mais o dinheiro do que a Deus, você mente, você mata, você rouba para ter mais dinheiro.
Você já viu histórias de alguém que foi pego no descontrole e acabou um filho matando o pai por causa de dinheiro? Existe até no cinema histórias, né? O que leva, presta atenção, você está aqui comigo? O que leva um filho a perder o controle e a ser usado por uma voz dizendo assim, ó, mata o pai para ter a herança. Você está entendendo o que eu estou falando? Que voz é essa? Que influência é essa? Que faz com que alguém tenha coragem, se essa é a palavra, de matar o próprio pai, a própria mãe, por causa de dinheiro. Cuidado com as vozes que você tem dado ouvido. Porque a palavra está dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. O que a palavra está dizendo? Não existe como você ficar em cima do muro. Ou você vai servir a um, e não vai servir a outro. Ou você vai desprezar um, e não vai desprezar outro. Eu estava brincando aqui sobre as cores. Cadê a galera que torce pro Bahia aí? Cadê os do Vitória? E quem não é nada, hoje não vai ficar de fora, porque o exemplo aqui é Bavi, tá certo? Você já perguntou para alguém aqui, qual é seu time? A pessoa falou assim, eu torço pro Bavi. Faz sentido? Você está dando risada porque você sabe que não faz sentido. É a mesma coisa que a palavra está dizendo. Ou você é de Deus ou não é. Não tem como eu sou neutro. Porque você acha que, eu não acredito. Eu não tenho nenhum senhor sobre a minha vida. Por mais que você não acredite, Deus está dizendo que você não pode servir a dois senhores. Ou você está debaixo de um ou de outro. A questão é, você precisa escolher. Quem é Bahia escolheu ser, quem é Vitória escolheu ser. E perceba que as duas torcidas, representando esses dois senhores, um ama um time e acaba odiando o outro. Tá aqui comigo? Desprezando o outro. É uma história, é um para lá. Por quê? Porque assim como duas grandes influências, um time de futebol, assim é a nossa vida espiritual. Ou Deus ele vai ter o controle da nossa vida e a gente vai odiar o pecado, odiar o diabo, odiar viver fora dos planos do Senhor. Ou a nossa vida vai ser o contrário, a gente vai odiar Deus, a gente vai odiar a igreja, a gente vai denegrir a igreja, vai denegrir pastores, vai denegrir o reino. Você está comigo? Aí hoje você abre as redes sociais, você vai ver as duas vozes. Vozes de pessoas que são apaixonadas por Deus, sim ou não? Apaixonadas pelo propósito de Deus, pela igreja, e outras pessoas metendo pau. Por quê? Porque existem dois senhores e todos nós estamos debaixo de alguma influência. A pergunta que não quer calar: qual o senhor que está controlando a sua vida hoje? Essa é a pergunta. Eu quero concluir essa parte dizendo: quando Mamon ele está sob a influência de alguém, ou o próprio inimigo, deixa eu ler aqui um versículo para vocês, para provar para vocês que o inimigo de Deus não é o diabo. Eu já te falei que nesse versículo apresenta Mamon, ou o dinheiro, né? O espírito que repousa sobre o dinheiro, como um senhor. Mas abra comigo em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Veja que o apóstolo Pedro diz sobre o inimigo. Ele diz assim, ó, estejam alertas e vigiem. Vira para quem está ao seu lado e diz assim, ó, vigia, crente. A palavra está dizendo assim, ó, alerta e vigie. O diabo, o adversário de quem? O adversário de Deus? Por que o diabo não é o adversário de Deus? Porque Deus, através do sacrifício de Jesus, derrotou o diabo. A palavra diz que o fim do Satanás já está escrito, lago de fogo e enxofre. A palavra também diz que quando Jesus, ele diz assim para Pedro, Pedro, as chaves da porta do inferno estão nas mãos de quem? Cadê a igreja? Tem alguém aqui que é a igreja, gente? Ou você está achando que igreja é parede? É um prédio bonito. Quando Jesus diz assim, ó, as chaves da porta do inferno estão com a igreja. E o que ela ligar, será ligado nos céus. E o que desligar, será desligado nos céus. O que isso quer dizer? Aqui a palavra está dizendo que a chave que está nas mãos da igreja, ela tem o poder de não permitir que o inimigo tenha lugar na nossa vida, ou permitir que ele tenha. É nós que damos legalidade de acordo com o Espírito que está nos controlando.
É possível que você tenha Deus como o Senhor da sua vida, mas alguma brecha entrando e você, querendo ou não, abrindo a porta do inferno, uma pequena brecha, com um pensamento, já vou trazer algo bem prático para você entender que brechas são essas, que pensamentos são esses. E se você não tiver cuidado, cada vez mais as portas do inferno vão se abrindo e você vai percebendo que a sua vida está indo para outro caminho que não era o projeto de Deus. Mas você também tem autoridade para fechar essa porta. Quando você entende, opa, esse pensamento aqui não é de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que melhor é dar do que receber, sim ou não? Mas quando um bebê nasce, mostra a natureza do ser humano. Um bebê nasce, ele não está chegando assim, ó. Cadê as mamães que tiveram bebês aí, que sabem o que é o processo? Priscila fica chateada, fala assim, ó, eu crio as meninas 9 meses na barriga, e agora tudo é papai, 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 mamãe só para dormir, quando está com choro, não é isso, pastora Silvânia? É assim, né? Na hora de brincar é com o pai, na hora que está doente, quer dormir, está com fome, é a mãe. É assim mesmo com vocês também? Normalmente é assim, né? Mas a criança quando nasce, ela não fala assim, ó, mamãe, obrigado, viu? 9 meses na sua barriga, em que eu posso te ajudar, mamãe, para fazer a sua noite ser bem tranquila? Estava até conversando com o Léo aqui, né? Estava aqui por trás das malhadas, estava com um bebê em casa, de Maísa. E dizendo assim, pastor, as noites estão difíceis. Na hora que ele dorme, eu durmo junto, porque senão eu não consigo dormir. Mas a criança, quando chega, ela não chega assim, ó, eu aprendi que melhor é dar do que receber, então, mamãe, eu estou aqui para ajudar. Não. Ela chega assim, ó. O que essa voz está dizendo? Cheguei, viu? Cadê minha comida? Você está aqui ou não? Cheguei, viu? Cadê o meu cuidado? Não vai me abraçar, não? Não vai me limpar, não? Não vai me vestir, não? Não vai me dar de comer, não? Porque a natureza do ser humano é uma natureza que está totalmente focada em receber. Não é natural do ser humano dar. Mas a palavra de Deus, a voz que controla a igreja, a voz que controla os filhos de Deus, diz assim, ó, melhor é dar, viu? Do que você receber. Qual alegria você tem maior hoje? Quando você recebe alguma coisa ou quando você dá alguma coisa? Eu já estou te dando algumas dicas aí. A Bíblia diz assim, o diabo, o adversário de vocês, ele ronda como um leão. 1 Pedro 5,8. Como é que o diabo se apresenta? Como é que a voz do diabo se apresenta? É a serpente. A serpente é astuta. Eva, é só uma mordida. Deus nem vai ver. Cadê os adolescentes? É só aquela olhadinha no Instagram. Ninguém vai ver, pô. É o famoso espiadinha, né? Do BBB, né? É do BBB, mas não é na Bíblia, né? Essa espiadinha foi Eva. Adão lá, viajando, estava Eva lá só espiando a árvore. Pai, como eu não como, como eu não como, como eu não como. Às vezes é a gente brincando com o pecado. Olhando, e nenhum pecado ele acontece do dia para a noite, não é verdade? Tudo é um processo. Você começa a pensar, imaginar. Gente, ninguém adultera. Chegou assim, sai de casa, do nada, vou lá adulterar, viu, mulher? Não. Você começa com alguma chateação em casa. Aí tem aquelas abençoadas no trabalho que às vezes assanhadinha, né? Fica lá dando tal, migué. Aí daqui a pouco o diabo vê a brecha. Aí vem a voz. Aquela mulher que você brigou lá na sua casa, não te ama não, rapaz. Deixa ela. Aquele pensamento. Se você não se posiciona, o pensamento fica, sim ou não? Aí daqui a pouco você fala, rapaz, é verdade. Ou você abre, ou você fecha. A porta do inferno, irmão, não é Deus que controla, não. A chave ele já entregou nas suas mãos. Ah, vou orar não, se posicione. A gente aprende o quê? Não está na Bíblia, mas o princípio. Você não pode impedir que o passarinho pouse. Mas se ele vai ficar e criar um ninho na sua cabeça, você pode. O pensamento chega, a tentação chega. Mas a palavra diz o quê? Fuja. Não é contemple, não é observe, não é dê uma espiadinha. Só uma olhadinha. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver, mas Deus viu. E aquilo cria uma raiz. E a palavra está dizendo, ó, o diabo, ele se apresenta como um leão. Você acha que o diabo vai se apresentar a você como um dragão? Né? O leão aqui está representando o próprio Deus. Porque ele quer parecer que é legítimo. Quer ver uma voz que é como um leão na igreja?
Você está lá na igreja e começa a aparecer algumas dificuldades de convivência. Aí vem aquela voz dizendo assim, ó, vai para outra igreja. Ó, o pastor não está vendo você, você está aí servindo, não te ofereceu nenhum cargo. Você é tão importante, você é tão valoroso, você tem tantos dons, tantos talentos, vai para outro lugar. Aí a pessoa que está chateada fala assim, é de Deus. Ninguém nessa igreja aqui me reconhece, eu tenho tantos dons. O pastor nunca me chamou para pregar, nunca me deu um cargo. Aí aquela voz ali, ó. Aí você faz o quê? Abriu brecha. Porque ninguém deveria chegar na igreja buscando glória para si, nem cargo. Eu costumo ensinar para a minha liderança, os melhores líderes que nós temos, isso é aprendizado que eu tive com meu pai, lá atrás, são pessoas que não querem. Normalmente eu chamo alguém assim, cara, eu estou precisando de você para isso. Pô, pastor, eu estou fazendo tanta coisa, eu estou pegado isso e tal, mas eu vou orar a Deus. Se Deus falar que é para eu ir, eu vou. O que eu percebo? Não era alguém que estava esperando, só estava só esperando. Não era alguém que estava assim, na hora fala, sim, eu vou. Parece que a pessoa estava só esperando o chamado, né? A pessoa normalmente ela está assim, pastor, eu ainda não sei, eu preciso conversar com minha esposa, com meu marido, enfim, preciso orar. Então eu percebo que os melhores líderes são pessoas que elas não estão desocupadas, não estão esperando um cargo, elas precisam sacrificar alguma coisa para poder entrar nesse cargo. Você está aqui comigo? Esses são os melhores líderes. Mas aquele que está só esperando o convite, tenha medo. Por causa da motivação do coração. Então, aí diz assim, ó, o leão está rugindo. Olha a voz. Até a voz parece de Deus. Diga para quem está ao seu lado, diga assim, ó, só parece. O diabo, ou o espírito de Mamon, ele se apresenta como o leão e fala como o leão, pastores. Olha que loucura. E às vezes chega alguns abençoados na igreja, ainda diz assim, assim diz o Senhor, e vem lá. O que vai chegar de reclamação no céu, no Procon do céu, né? De pessoas dizendo assim, ó, eu tomei uma decisão, porque alguém falou para mim assim diz o Senhor, e na imaturidade, a pessoa toma uma decisão, por profetada. E quantas vezes alguém, para parecer que é usado por Deus, usa o nome de Deus em vão? Você conhece alguém assim ou não? Assim diz o Senhor e tal, e às vezes Deus não falou nada. Mas às vezes a gente quer se mostrar. Qual é a influência que está sobre a nossa vida? É o leão rugindo fake. É falso. É profecia falsa. Você está aqui ou já foi, gente? Mas toda essa influência está buscando a quem possa. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Você já viu o diabo pedindo licença para entrar na vida de alguém? Mas você já viu como é que Deus entra? Leia Apocalipse capítulo 3. Eis que estão aonde? O diabo? Cheguei, vou bagunçar tudo. O diabo, ele possui pessoas, sim ou não? Ele possuiu a serpente. Ele possui. Ele não quer saber. E a pessoa passa a ser descontroladas. Você já ouviu alguém que é viciado em drogas? Conhece alguém que é viciado? Existe um espírito sobre essa pessoa. E essa pessoa perde o controle. Essa pessoa agora passa a ser controlada pelo Senhor, inimigo. E ele começa agora a matar por droga, sim ou não? Roubar por droga, sim ou não? A destruir por droga, sim ou não? É o diabo. Por causa de um controle que está sobre as pessoas. Esse controle provoca um descontrole. Mas você sabia que quando você está sob o controle de Deus, é possível você ter um descontrole bom? Quer que eu te dê um exemplo? Eu não falei isso pela manhã, então isso é fresco, tá? Para o pessoal da manhã não ficar muito achando que foi só de manhã. Vou falar novidade agora. Agora é maná fresco aqui para vocês. Eu estava ali no bastidor ali esperando para entrar, e a gente estava cantando, e aí o Espírito, eu falando, Espírito, fala mais e tal. E aí veio a questão do descontrole, daqui a pouco veio a lembrança de Davi entrando com a Arca da Aliança em Jerusalém. Não sei se você conhece a Bíblia, mas diz que a Arca da Aliança, que era, enfim, não dá tempo de explicar muito, mas era uma arca literal, tábuas, e lá dentro tinha alguns elementos importantes para a cultura judaica, principalmente. E Davi
Depois de muito tempo, essa arca estava perdida, que representa a presença de Deus está perdida. Ele vai e consegue pegar a arca e tinha o objetivo de levar a arca para Jerusalém, que era o lugar que ela deveria estar. E, gente, foi um parto para essa arca chegar, porque algumas pessoas não poderiam tocar, a gente morreu no meio do caminho, era um parto para isso acontecer. E aí, finalmente, depois de tanto tempo, ele consegue entrar. E a Bíblia diz que Davi, então, ele se descontrola. Mas que descontrole é esse? Ele estava tão feliz, na presença do Senhor, ele começa a dançar. Ele dançou tanto que ele ficou sem roupa. Ele ficou nu, dançando. Parecia alguém bêbado, louco. E disse que a mulher dele, quantos lembram dessa história? Olha lá do palácio. E ela disse que ficou com vergonha. E a palavra diz que naquele momento, o ventre daquela mulher foi fechado. Deus estava mandando uma mensagem. Ninguém pode ter vergonha de ser descontrolado pelo Espírito Santo. Por que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus? Porque ele permitia ser descontrolado. Pastor, calma aí, agora eu não entendi. Você já viu pessoas falando para quem é rato de igreja? De novo você na igreja? Pô, tem que ter equilíbrio. Tá, mas quando você está no mundão, ninguém diz assim. Tem que ter equilíbrio no carnaval. Para que ir 6 dias de carnaval? Vai só um! Para ir os 6 dias do carnaval, não tem desequilíbrio. Mas para ir para a igreja todo dia da semana, tem que ter equilíbrio. Eu falei que eu precisava de umas 2 horas para pegar hoje. Só tem 12 minutos. Misericórdia. É ouro e a galera das 20 vai esperar aí, né? Eu não sei quanto a você, mas... Amém. Segura. Eu não sei quanto a você, mas eu prefiro ser alguém descontrolado na presença do Senhor e marcar a história como Davi, do que ser alguém equilibrado, que ninguém nunca vai lembrar de nada que fez. Eu vim de um lar, pastor Gessival está aqui, pastor Gessivane, fica de pé, pastores. Tem quase 50 anos aqui na igreja, né? Aí revela a idade deles, né? Obrigado, pastores. A nossa igreja, que o meu pai implantou e eu liderei durante alguns anos, está completando agora, dia 20 de julho, 49 anos. Então, por isso que eu falei que eles têm quase 50 anos, que o pastor Gessival chegou lá com 14, né, pastor? Agora está aí com uns 25, 30, né? Mas, enfim. E qual é a história que eu ouvi e vi? Uma história de descontrole. Em qual sentido? Parecia Atos, capítulo 2, que as pessoas vendiam as suas posses, as suas propriedades, entregavam tudo aos pés dos apóstolos. Tem gente que, para ajudar a obra, e o prédio está lá, as vidas estão lá, as histórias estão lá em São Caetano, para você um dia conhecer. Pessoas que não tinham nada. A pessoa só tinha, gente, uma panela de pressão. Quem sabe que fazer feijão na panela de pressão é mais rápido? É fácil fazer sem a panela de pressão? É mais difícil, né? Aí você pensa em alguém que é tipo a viúva pobre. Não tinha nada para dar, mas o coração foi ensinado o quê? Se descontrola. Está na presença? Entrega. Tem gente que fez o quê? Eu só tenho a aliança do casamento. Falou para o cônjuge. E aí, a gente pode? Vamos dar a nossa aliança. Gente, para mim é um descontrole. Você dá a única panela que você tem para cozinhar um feijão a alguém que não tem condição nenhuma. Mora no barraco. Ou alguém que quer dar e fala assim, eu dou a minha aliança de casamento. É descontrole ou não? Mas descontrole na presença de Deus. Marca a história. Se você quer marcar a história, esteja preparado para ser descontrolado. Se for equilibrado, nesse sentido que eu estou te falando, não, tem que ter equilíbrio. Talvez você passe, sua vida passe,
e não vai marcar nada. Porque você nunca vai fazer o que a pastora Priscila ensinou sobre uma oferta extravagante, por exemplo. Isso nunca vai acontecer em alguém que está preocupado em ser equilibrado. A gente tem que ter equilíbrio na nossa vida, o espírito de moderação dentro de um contexto, mas na presença do Senhor significa, sabe aquela visão, em Jeremias, do rio que vai entrando? É Jeremias? Ezequiel, ele vai entrando, lembra? Existem águas que dão, David Keelan, né? Existem águas que dão nos joelhos, mas existem mais águas profundas. O que significa? Significa que quanto mais passos você dá no propósito, na intimidade com Deus, você vai perdendo o quê? Quando a água está no joelho, você consegue andar. Quando vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Irmão, começa a vir aquela correnteza, o pé saiu. Quem vai voar hoje? Meu Deus! Eu não sei quanto a você, mas eu quero dar passos nessa noite. E eu quero perder o controle na presença do Senhor. E eu quero entrar nesse rio, mergulhar nesse rio. E a palavra diz que por onde o rio passa, transborda. Olha que loucura. Quando fala de rio eu me empolgo, porque é um dos assuntos que eu mais gosto. O rio, ele tem muito símbolo, né? Tá lá no Éden, os 4 rios. Tá lá em Apocalipse, no final. O rio levando tudo. Vida, levando riqueza. O ouro e a prata no Éden estava lá no rio. Imagine, você no rio, daqui a pouco vem as pepitas de ouro. Hoje as pessoas fazendo represas. Hoje o ser humano querendo represar tudo. É meu. É Senhor dos Anéis, né? My precious. É meu. É meu. É meu. É meu. E lá no Éden, Deus falando assim, ó, deixa o rio fluir. E por onde o rio passa, transborda. O rio cura, o rio transforma, o rio liberta, o rio provê. Quem quer ser rio aqui nessa noite? Aleluia. Posso ir só mais um pouquinho? Agora eu vou ter que acelerar porque tá difícil. Agora é prático, tá? É um quiz. Eu vou te dar 7 exemplos de como saber, pastor, se eu estou debaixo da influência de Deus ou da influência de Mamon. Não significa que você é um servo de Mamon, mas podem ter pensamentos perigosos que estão querendo abrir brechas. E nessa noite eu quero te ensinar a fechar essas brechas, para que o inimigo não tenha legalidade na sua vida, amém? Primeiro sinal: quem só pensa em dinheiro está sob um sério risco de ser controlado por Mamon. Tem gente que tudo que a pessoa fala termina em dinheiro. Não sei se você conhece alguém assim. Tem dinheiro. E seja assim, porque tem pouco, ficar reclamando, eu tenho pouco e tal, minha vida não vai, e dinheiro, ou então porque é muito. É o tipo patinhas, mais, eu quero mais. Só pensa em dinheiro. Cuidado, porque isso é um sinal que você está supervalorizando uma ferramenta, que é simplesmente uma ferramenta. Segundo sinal: pessoas que sentem inveja do que o outro tem e você não tem. A inveja, ela demonstra muito o seu coração. A palavra diz assim, ó, alguns por cobiçarem acabam perdendo a sua vida. Quando você cobiça, é como se você não estivesse esperando o que é seu. Não está na Bíblia, mas poderia ser, né? O que é teu está guardado. É aquelas frases que são clássicas, mas se você está invejando, inclusive eu falei pela manhã e é fato, tem gente que é casado invejando o cônjuge do outro e desejando a mulher e o marido do outro. Não acontece não? Gente, já acontece, gente, uma pessoa já falou comigo, pastor, que eu estava aconselhando, né, um homem, falou assim, ó, amar a sua esposa é fácil. A pessoa falou pra mim, como assim amar minha esposa é fácil? Ele falou assim, é difícil é você amar a minha. Eu falei, eu não quero amar a sua não, irmão. Eu casei com a minha, eu vou amar a minha, não vou amar a sua não. E naquele momento eu senti um espírito de inveja falando assim, ó, rapaz, se eu tivesse a esposa do pastor, vamos fazer, é como assim, vamos fazer uma troca, tá repreendido em nome de Jesus. Você com seus problemas com o meu, irmão. Como é que faz alguém falar com o pastor?
Amar sua esposa é fácil, difícil é amar a minha. Então eu tô te contando história aqui, não é de carochinha não, irmão. Tem gente invejando até a esposa do pastor, imagina. Todo olho gordo agora em cima de Priscila cai agora, em nome de Jesus, pô. Amém, tá cheio de mulher aí, arranja uma pra você, amém, deixa a minha quieta. Terceiro sinal, pessoas que desejam afirmação através de bens. Esse é forte, hein? Você conhece alguém dizendo assim, ó, no dia que eu tiver esse carro, ninguém me segura. Jovem tem muito isso, eu já fui assim. Eu já contei aqui, o meu sonho era ter uma BMW, eu não falei isso por soberba não, era um sonho. Meu pai, ele me ensinou a amar algumas coisas, a gostar, né? Deus em primeiro lugar, mas aqui na terra, futebol. Ele gostava de carro, de viagem, coisas que eu gosto hoje, gosto de viajar, gosto de carro, enfim. E aí eu cresci com aquelas revistas 4 rodas. Quem é dessa época aí? Quem é velho, viu? Lourdes mesmo levantou a mão. Lourdes é do gibi, é preto e branco ainda, Lourdes. 4 rodas já é colorido já. Foi pesado? É porque a gente só brinca com quem tem intimidade, né, Lourdes? E eu ficava vendo, poxa, e aí dentro de mim, eu crescendo, né? Imaturo ainda. Pai, no dia que eu tinha uma BMW, ninguém me segura. Jovem, nada na cabeça, né? Adolescente, crescendo ali ainda. Enfim, nada na cabeça no sentido assim de não entender ainda sobre a vida. Não entendia. E eu cresci com isso. Um dia eu votei, quando eu tiver, eu vou ser o cara. Ninguém me segura. Resultado, lutei, consegui. 2020, comprei a minha BMW. Gente, Deus permitiu isso. Quando eu entro no carro, eu tô falando pra você, bateu um mega sentimento de frustração. Eu sentei no carro e nada contra quem tem não, tá, gente? É meu exemplo. Tô dizendo que não tem problema nenhum você ter. Eu tô contando a minha história, porque aquilo era um objeto que eu nivelei com ter valor, alegria, satisfação, preenchimento. Se eu tiver, eu vou ser. Se eu não tiver, eu não sou nada. E aí quando eu conquisto, eu falei assim, Deus, legal, potente, legal, carro bom. Mas tipo assim, é só isso. E bateu um desespero, porque a minha vida toda eu acreditei que no dia que eu tivesse esse bem, eu seria mais feliz. Você não precisa levantar a sua mão. Mas quantas vezes você já pensou, no dia que eu tiver esse carro, essa casa, no dia que eu fizer essa viagem, que eu comprar essa bolsa, esse celular, qualquer coisa que você bota valor, eu vou ser mais feliz. As pessoas vão me valorizar mais. Agora quem me viu passando pela prova vai ter que dar glória a Deus. Até assim, né? Não é não? É sabor de mel a sua vida? Pegou aí, né? Os pentecostais aí pegaram, aqui estão aí. Cadê a galera pentecostal do sabor de mel aí? É isso aí. Vai ter sabor de mel mesmo a vitória. Quarto sinal. Pessoas que têm dificuldade em ser liberal. Liberalidade. O que é liberalidade? É rio. É rio. Pessoa que, mão de vaca, não abre a mão. Você conhece alguém assim? Não abre a mão nem. Gente, tem pessoas que conseguem dar para outros, mas não dá a si mesmo. Não é liberal. Se você ajuda alguém, mas você não usufrui daquilo que você trabalha, você deveria ser o primeiro a usufruir. Isso significa muitas vezes algo que está distorcido, algum espírito distorcido. Não. Você é o primeiro que vai, porque o rio ele começa aí em você, a fonte começa em você, e você vai levando, ó. Você usufrui e transborda, usufrui e transborda, usufrui e transborda. Então, quem tem dificuldade em ser liberal e dar, quem aqui já comprou alguma coisa na igreja porque você não precisava, mas você ajudou pelo propósito? Levanta a mão. Você é liberal. Por quê? Você comprou, você nem precisava. Eu costumo falar, daqui a pouco vai vir um bazar aí pra gente investir no Natal. Posso abrir o parênteses? Já vou fazer o merchandising, porque faz exemplo. Ó, eu vou dar, mas eu não vou dar roupa furada não, tá? Roupa furada, você não deveria dar a ninguém, você deveria botar no lixo. Manchada, furado, não dê não. Primeiro porque você está dando para Deus. Quando você está na igreja, você está dando para Deus. Deus não aceita carneiro, caolho, manco, porque não mostra a excelência de Jesus Cristo. Então eu vou dar as minhas melhores roupas. Eu já tenho anualmente, eu tenho uma sacola. Tudo aquilo que por algum motivo ficou grande, ficou pequeno, enfim, ou eu comprei, não achei que ficou tão legal, eu separo. E aí no dia do bazar eu vou trazer as minhas roupas. Além de eu dar as minhas roupas boas, roupas que por algum motivo eu não estou usando, mas são roupas boas,
eu vou comprar no dia do bazar, às vezes não a minha roupa, mas a roupa de alguém, e muitas vezes eu não vou usar essa roupa, mas eu vou dar para alguém que não tem condição de comprar uma roupa, porque existe um espírito liberal que me impulsiona a dar de várias vezes. E às vezes a gente fez agora, acho que aqui em Itapuã foi um pouco diferente, mas na Pituba a gente fez a nossa festa ali do aniversário com o tema junino, né? Enfim, aquela festa do rancho, o rancho. E aí eu falei assim, gente, a igreja precisa de ajuda para a gente poder aqui se manter, então vamos fazer assim, ó, todo mundo vai dar algum alimento e no dia a gente vai comprar o alimento. A pessoa, pô, eu já tô dando, tem que comprar. Eu falei, porque a gente é liberal. Entenda que quem tem problema com essas coisas, já pediu dinheiro, lá vem agora outra coisa. Agora era a jornada, daqui a pouco é acampamento de adolescente, passou acampamento, agora vai vir outra. É assim mesmo. E a palavra diz assim, ó, dê e ser-vos-á dado, dê e ser-vos-á dado, dê e ser-vos-á dado, dê. Entenda uma coisa, quando você dá algo para Deus, você dá de acordo com a sua capacidade. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. A sua capacidade é como se fosse o tamanho da sua mão. Olha aí para sua mão. A sua mão representa trabalho. Você está comigo? Você dá de acordo com a sua capacidade. Você está comigo? Pega a visão. Dê e ser-vos-á dado. Quando eu dou de acordo com o quê? Com a minha capacidade. Mas ser-vos-á dado, quem é que vai te dar? Deus vai te dar. Qual é a capacidade de Deus? Você consegue ver o tamanho da mão de Deus? É aquela, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Meu irmão, uma pequena nuvem é bem maior do que a minha mão e a sua mão. E eu quero declarar que tudo que você dá com a sua capacidade, Deus vai dar com a capacidade dele. E eu quero declarar nuvens de bênçãos sobre a tua casa. Toda semente que você plantar nesse lugar, Deus vai dar muitas e muitas vezes mais de tudo aquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar, diz o Senhor, porque Ele dá de acordo com a capacidade dEle. E Deus é dono da prata, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono do tempo, Deus é o dono do passado, do presente e do futuro. Nada é tão grande, nada é tão impossível que Ele não possa entregar nas suas mãos. Aleluia! Quinto sinal, pessoas que sentem tristeza quando ofertam alguns valores, principalmente que são valores expressivos. Sabe qual foi o final da história da minha BMW? Eu ofertei nessa igreja, eu vendi e dei o dinheiro na igreja. Deixa eu contar pra você, eu não estou falando isso para me gloriar não, isso aqui é um ensinamento. Todos, quem me conhece sabe que eu nem gosto de falar dessas coisas, nem gosto. Eu sou reservado, irmão, minha vida é privada, não gosto de abrir. Eu sou assim, mas eu quero ensinar você, porque muitas pessoas criticaram quando eu comprei uma BMW, falando assim, pô, tá vendo aí, pastor tá usando o meu dinheiro para comprar. Não, eu trabalho, eu tenho o meu sustento, amém? Eu tenho o direito de me organizar e comprar aquilo que eu posso comprar. E graças a Deus eu consegui comprar, mas enfim, não é sobre isso. Aí as pessoas criticam, mas cadê as pessoas? Para aplaudir, agora o pastor doou para a igreja, glória a Deus. Não, a gente não tá aqui para buscar aplauso de homens. Quem sabe o que eu fiz quem sabe o que eu fiz foi que precisa ver o meu coração, que é Deus. Deus, Ele me deu aquele carro, eu ofertei de volta aquele carro com alegria, dizendo, Deus, muito obrigado por essa conquista, mas eu quero dizer para o Senhor, obrigado por esse ensinamento, porque um dia esse ensinamento será passado de pregações em pregações em pregações, para dizer que nada na vida de ninguém, no sentido material, preenche Deus, nada tem a alegria que Deus pode dar, nada preenche o propósito que Deus pode dar, nada tem o senso de preencher a sua vida, nenhum bem material, nada. Você pode querer ir para Maldivas, sentir paz, mas a palavra diz que a paz que excede todo entendimento, só Deus pode dar. Maldivas não dá paz, não dá. A paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Você está comigo? O dinheiro foi ofertado e essa casa continua crescendo, crescendo e crescendo. Porque eu entendo que como líder, assim como Davi foi o primeiro a ofertar para a casa de Deus. E a palavra diz que o povo viu o líder fazendo, se alegrou e então passou a dar. Você está comigo? Sexto sinal. Só estou 5 minutos atrasado, mas vai dar certo. Estou acabando.
Pessoas que buscam segurança, proteção através do dinheiro. Deixa eu dizer algo para você. Você pode morar no melhor condomínio da cidade. Você pode ter carro blindado. Você pode andar com segurança. Mas nada disso garante que você está seguro. O seu dinheiro nunca vai ter capacidade de fato proteger, guardar. O Salmo diz que debaixo das suas asas é onde eu estou. O Senhor me protege. É como aquela galinha que chama os pintinhos, ó. Bota lá debaixo do braço. Irmão, segurança não é você sair do Brasil e morar no exterior, não. Não importa o lugar que você estiver fisicamente, se Deus não estiver guardando você, inútil é trabalhar, né? Não é isso o versículo? O inútil é acordar cedo. Não, eu vou trabalhar muito para eu ter muito dinheiro, para eu botar um monte de câmera, levantar a cerca. Você pode fazer isso. Mas se Deus não guardar, em vão. É em vão. A segurança que Deus tem para te dar não tem preço. Não tem preço. Não tem dinheiro que pague. Só o sangue de Jesus conquista para a sua vida. E por fim, o último sinal. Pessoas que têm sentimentos negativos relacionados a dinheiro. De vez em quando aparece assim, pastor, deixa eu falar algo para você. Eu estou levando um amigo hoje na igreja. Pastor, por favor, só não fala de dinheiro. É a primeira vez que ele vai, pastor. Quem está falando isso tem algum tipo de sentimento negativo relacionado com dinheiro. Você está comigo? Ah, pastor, mas você não vê aí quantos escândalos tem? Eu vejo. Mas eu te pergunto, quantos escândalos você já viu aqui? Se você for olhar em qualquer profissão, em qualquer lugar, vai ter gente honesta e desonesta, sim ou não? Então, quem tem problema em falar de dinheiro é porque tem problema com dinheiro. Eu não tenho problema com dinheiro. E por isso eu não tenho problema em ensinar. E eu aprendi que na Bíblia, o ensinamento sobre esse tema que a gente está falando, ele foi ensinado mais sobre isso do que sobre fé, você sabia? Existem mais menções na Bíblia sobre dinheiro, sobre amor ao dinheiro, sobre cobiça, do que sobre fé, por exemplo. Que é um tema muito importante. Fé sem fé é impossível. Mas Jesus falou mais sobre temas como dinheiro do que sobre fé. Por quê? Porque existem alguns calos na vida do ser humano. E o Espírito Santo, ele conhece o ser humano. Então ele procura sempre trazer um ensinamento para cair ali no calo, para apertar, para que a gente possa vigiar, para não cair e para cumprir o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Então, gente, toda vez que a gente trouxer algum ensinamento, é porque a gente não tem sentimento negativo. Você pode ficar tranquilo, não vai ter nenhum tipo de apelo agora no final para você ofertar. Não vai ter, já foi feito, fique tranquilo. Você vai sair para sua casa, tranquilo, a oferta já foi feita. A gente não está ensinando aqui para coagir ninguém a dar nada. Nesse lugar você nunca vai ser obrigado a dar e fazer nada. 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 O que a gente quer é ensinar o que Deus traz na palavra. Inspirar você pelo exemplo. Nós vamos fazer. E te inspirar a fazer e te mostrar o porquê. Quais são os benefícios, qual a importância de você ser uma pessoa generosa nesse lugar. Você pode ficar de pé no seu lugar. Nós vamos estar finalizando. Vamos adorar um pouco, para que a gente possa orar um pouco. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Quem está no controle da sua vida? Essa é a pergunta. A quem você vai entregar o controle da sua vida? A qual Senhor você vai se render nessa noite? A palavra diz lá em Romanos capítulo 10, verso 9, que se você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você crê com o coração e confessa com a sua boca, dizendo: Jesus, eu recebo você como o Senhor e Salvador da minha vida. Toma o controle da minha vida, Jesus. Eu quero entregar tudo que eu tenho. Você precisa fazer isso entendendo. Apocalipse 3 diz: eis que estou à porta e bato. Eu só vou entrar se alguém abrir. Quem vai abrir a porta essa noite? Com todos os olhos fechados, eu vou contar até 3. E se você ouve as batidas do Espírito Santo no seu coração, a palavra diz assim, ó, se ele bater, não endureça, porque é a voz de Deus. Satanás não pede licença, mas Deus pede. Deus está pedindo licença.
licença agora, filho. Eu tenho relacionamento, eu tenho a ceia, eu tenho comunhão. Eu quero entrar, eu quero transformar, eu quero salvar, perdoar, libertar, eu quero prosperar, eu quero te dar sonhos, eu quero te dar uma nova visão, eu quero te dar um novo futuro. Eu que sou aquele que conheço você. Quem vai abrir a mão? Você vai levantar sua mão mais alto no 3. Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para te receber. Eu digo 3, quem é você? Levanta a sua mão. Tem alguém aqui? Eu vejo. Alguém levantou no fundo? Não. Levanta mais a luz para mim, que eu não estou conseguindo enxergar. Você que quer Jesus, levanta a sua mão. Diz, pastor, ora por mim. Tem alguém aqui nessa noite? Eu estou vendo algumas mãos, eu vejo a sua mão. Eu não sei se lá atrás. Mais alguém? Pastor, ora por mim. Eu estava afastado, desviado, mas nessa noite eu quero voltar. Ei, querido, eu quero te dar esses 30 segundos. Esse lugar é o lugar que foi preparado para que isso aconteça. Você não precisa ficar com medo. Esse convite não é sobre você fazer parte de ser crente, fazer parte de uma igreja. Se você quiser fazer parte, glória a Deus, a gente está aqui para ajudar você, para cuidar de você. Mas esse convite é para tirar você da morte espiritual e colocar você no reino de Deus. É colocar Deus no controle da sua vida. Por isso, mais uma vez, se você quer uma oração, se você quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão mais alto que você puder. Eu quero orar por pessoas aqui nessa noite. Tem alguém? Tem alguém? Eu vejo a tua mão lá no fundo. Glória a Deus, glória a Deus. Toda igreja então, feche seus olhos, repita junto comigo, diga eu: recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga, Pai, perdoa os meus pecados, eu me arrependo. Diga, eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir mais uma vez a vida de quem aceitou receber Jesus, amém?